Olá, Andréia, tudo bem? Olá, Frederico, como é que estão as coisas? Você está muito sumida, viu, Andréia? Está precisando aparecer mais. Frederico, eu estou te chamando agora. Frederico, aqui tem uma opção que parece que você não pode participar. Você falou que estava conectando pelo computador, não é isso? É, Vê se você consegue fazer o seguinte. Apareceu aqui para mim, ó, não pode participar, provavelmente porque você está no computador. Vê se você consegue voltar para o celular, ficar só no celular. Talvez a gente consiga, a partir daí, começar a nossa transmissão. Vamos ver. Agora já deu aqui, ó. Agora já deu. Vamos ver aqui isso aí. Estou lhe aguardando. Grande Opa, Frederico, tudo bem? tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo jóia. Engraçado. Apareceu a opção que você não podia participar. Sim, eu troquei então do computador para o celular. Então tá resolvido. Aconteceu uma vez, eu estava fazendo uma live com o Igoreto, secretário do governo, e ele também aconteceu a mesma coisa, então tá resolvido, é por isso. Então É, pelo pelo computador computador não tem jeito. não dá, descobri hoje, tá vendo? É interessante, vivendo e aprendendo, como se diz. Exatamente. Tá tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Tudo jóia. A pandemia, em termos de trabalhos, no início deu uma parada, mas agora já normalizou já, sabe? Já está bem, para a gente da área de engenharia está bem normal. É engraçado como é que as coisas são, né? Eu imaginava que essa pandemia ia durar bem menos do que de fato está durando. E acho que todo mundo, né? Todo mundo, sim. Pensava que o meu dever de casa era simplesmente ficar em casa, de quarentena, quarentena de 40 dias, né? E Exatamente. não 6 meses, né? 5 meses. Aí vou fazer minha parte. Mas que coisa, né? Já estamos em 15 de setembro, o ano está acabando, né? Quando a gente ia acelerar para fazer bons negócios, né? Em março, lembro até hoje, é 15 ou 16 de março, tivemos que desacelerar e mais, frear. Então, a situação está complicada. Sim. Foi um ano Frederico, bem peculiar. exatamente. Eu vou lhe apresentar rapidamente aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transportes e mobilidade urbana. Frederico Rodrigues é meu convidado especial. Frederico é engenheiro, diretor-geral e sócio fundador da Intraf, é doutor em engenharia de transportes pela UFRJ, mestre em engenharia urbana pela UFU e graduado em engenharia civil pela UFMG. É consultor internacional em engenharia de tráfego e transportes, tendo atuação direta em mais de 500 projetos em 8 países, além de possuir cerca de 40 artigos publicados internacionalmente. Atua nas áreas de planejamento de tráfegos e transportes, planejamento urbano, simulação, segurança viária, projetos rodoviários e ferroviários e estudos de demanda pelos demanda polo, geradores de viagem, concessão de rodovias, ferrovias, acústica ambiental, dentre outros. Possui acreditação na Metodologia Internacional de Segurança Viária IRAP, e é coordenador do Núcleo de Infraestrutura do Observatório Nacional de Segurança Viária. É professor de ensino superior do curso de pós-graduação em Engenharia Rodoviária, RTG, já tendo lecionado nos cursos de Engenharia Civil da UFMG, UniBH, Promove, Faculdade Kennedy, nos cursos de pós-graduação em Transporte e Trânsito, do Cefet, em Psicologia do Trânsito, da FEAD, e ainda em curso de Técnico de Transportes e Estradas, também pelo Cefet Minas Gerais. Muito bem, parabéns pelo currículo, viu? Alguns anos, né, para conseguir logrando êxito, né? Alguns anos de trabalho. Exatamente, isso aí. Eu, rapidamente, eu sou advogado, mestre e professor, tenho especialização em Direito Tributário, Direito do Trabalho e Direito Processual, leciono Direito Administrativo 1 e 2 na Faculdade de Sabará, sou membro do Tribunal de Ética da OAB, do Conselho Superior do Instituto dos Advogados, também presidente da Associação dos Moradores do Bairro Mangabeiras.
E agora eu assumi essa empreitada nova aí. Sou pré-candidato a vereador pelo Partido Novo, que é um partido que eu acredito, enfim, que o Zema está fazendo um belíssimo trabalho. E vamos lá, tentar mudar um pouco, né? Um pouco o Brasil, a começar da nossa cidade, né? Exatamente. Frederico, vamos lá. O tema da palestra hoje, palestra não, do nosso bate-papo, é Isso. transportes e mobilidade urbana, não é isso? Sim, isso, O que a exatamente. gente percebe, brevemente, pelo menos o que eu percebo, é que Belo Horizonte cresceu, né? Cresceu e muito. Não igual São Paulo, né? Mas cresceu. E o que a gente percebe também é um pouco de falta de planejamento. Porque você primeiro cresce, depois você começa a fazer obras de infraestruturas conforme demanda. Ah, tem muito ônibus que passa por aqui, o contingente populacional está aqui. Então vamos ver o que a gente consegue fazer para tentar minorar os impactos. Aí começa a alargar rua, começa a suprimir árvores, começa a verificar a demanda para apagar incêndio, diferente de antes mesmo do planejamento, né? Por exemplo, Brasília foi planejado, né? Belo Horizonte, pelo contrário, não foi. Pelo menos a impressão que eu tenho. O que você acha, Federico? É por aí ou não? Bom, vamos lá. Então, primeiro, boa noite a todos. Obrigado oficialmente aí pelo convite. É sempre um prazer discutir mobilidade urbana e mais prazeroso ainda discutir mobilidade urbana na cidade que a gente vive, que a gente quer ver cada vez melhor, né? Também acredito, apesar de não ter nenhum viés específico, estou aqui convidado como técnico, mas sou um simpatizante do Partido Novo, acredito que tem uma mensagem, uma filosofia que eu gosto bastante e estamos na torcida aí para que a gente consiga realmente, de uma forma inovadora, mudar o nosso país, mudar a nossa cidade, né? E a gente realmente aproveitar tudo de bom que o Brasil tem, realmente de recursos e capacidade. A gente tem que fazer isso partindo também de uma boa gestão pública. Bom, começando a falar aí, nós temos várias pautas, inclusive vai anotando aí, por favor, para a gente não esquecendo, né? Você falou a parte de planejamento. Então, primeira coisa que acho que você ia iniciando agora na área pública, né, na área de gestão pública aí, se aventurando nessa área, o Brasil é um país que demorou muito a acordar e conhecer a palavra planejamento. Na parte de infraestrutura, na parte de mobilidade, então nem se fala. Então, durante muito tempo, digamos, engenheiro civil, tráfego, transporte, era o cara que construía a estrada, era o cara que, na pior das hipóteses, projetava o desenho ali, e é isso mesmo. Não existia o profissional, não existia a filosofia que vinha antes de perguntar, temos que fazer isso, teria que perguntar assim, como fazer isso, ou em que momento fazer isso, ou como evitar que no futuro seja necessário fazer isso. Então, um grande problema que a gente tem hoje é que, de forma geral, as nossas ações elas não são em termos de vacinar, ela é em termos de remediar. Então, hoje a gente está muito mais remediando o trânsito, remediando o transporte, remediando a logística nacional, do que planejando ela, porque, infelizmente, já passou o momento e a gente foi atropelado pela demanda, né? Então, quando você pega, vamos, Belo Horizonte, na verdade, Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do país. Assim como Brasília foi, Belo Horizonte foi também, só que somente a Avenida do Contorno. E quando a Arão Reis planejou Belo Horizonte, coitado entre aspas, né? Assim, ele já foi até um visionário de projetar uma avenida tipo a Afonso Penas com 50 metros de largura, na época não existia carro, só existia cavalos naquela época. Foi 1889, se não me engano. Então, assim, ele já foi um visionário em termos de planejamento urbano, né? Então, se você vê todas as vias da região central de Belo Horizonte, ela segue uma malha ortogonal. Tudo bem que a evolução do planejamento mostrou que isso também já não é mais certo. Ou seja, se você tem uma cidade onde a topografia é muito acidentada, você não tem que fazer uma malha ortogonal, você tem que fazer as vias seguindo a topografia, né? Bom, isso é um pouco da história de Belo Horizonte. Mas então, hoje, o que você vai pegar como desafio, né? Você, a gestão atual, a gestão seguinte, nós temos muito mais do que remediar do que vacinar. Nós temos que resolver problemas, arrumar um avião com o avião caindo. Essa é a nossa situação hoje, né? E quando eu falo que o Brasil demorou a acordar em termos de planejamento, nós temos aí as diretrizes de plano de mobilidade que são recentes, né? Nós temos aí, tem 10 anos, basicamente, quando saiu as diretrizes para elaboração de plano de mobilidade nos municípios brasileiros,
E para você ter uma noção, já passaram 10 anos, o prazo para a elaboração de plano de mobilidade já foi renovado, se não me engano, umas 3 vezes, e hoje deve ter aí no Brasil 5% dos municípios têm um plano de mobilidade. Belo Horizonte, felizmente, tem esse documento e o pessoal, digamos, a equipe técnica, a gestão tenta aplicá-lo aí gradativamente na cidade. Então, isso é o que a gente pode falar inicialmente de planejamento. Maravilha. E o que a gente percebe? A Avenida do Contorno, ela realmente foi... Afonso Pena, ela parava na Avenida do Contorno, né? Conto os meus pais que, a partir dali, a Praça Milton Campos para cima era terra, né? E a partir dali começou a pavimentar. A Avenida Afonso Pena começou, teve ali a Praça da Bandeira, depois se alongaram um pouco mais até a Praça do Papa. O Papa veio cá, falou o nome da cidade mais tarde, né? Na nossa linda Belo Horizonte. Sim, sim. E depois, a última via é a José do Patrocínio Pontes, né? E ali, exatamente, os dois pontos são, né, o Parque das Mangabeiras, de um lado, e do outro é o Parque do Paredão. E o que a gente percebe? Antigamente, é muito interessante, né? Você falou que não tinham carros, e sim carroças. E é engraçado, porque as casas antigas, elas tinham uma única vaga de garagem, né? Por quê? Porque era o carro da família, da tradicional família mineira, né, Belo Horizontina. E então, assim, hoje em dia, se você construir uma casa com uma vaga, você simplesmente não vende a casa, né? Porque mudou muito a situação. Naquela época, tinha um bondinho. Meu pai andava muito de bonde, né? Naquela região da floresta e tudo mais. Que é o quê? Exatamente o transporte público, naquela época, suportava o contingente populacional e atendia a população. Então, as pessoas falavam o seguinte: ó, a gente tem transporte, né, público satisfatório, então, vamos lá, o carro somente é suficiente, né? Depois disso que vê aquela disparada enorme, com utilização de veículos próprios, né? E hoje em dia todo mundo está cheio de carro e você não consegue vender apartamento que tenha, no mínimo, uma vaga por quarto, né? É disso para mais, né? Então, assim, realmente, a cidade veio crescendo aos pouquinhos, passou ali para... e outra coisa, no meio da Afonso Pena você parava carro, né? A gente via as fotos ali no Automóvel Clube, naquela região toda ali, você parava os veículos ali no da Afonso Pena, no meio da Avenida Afonso Pena. E hoje já não tem mais jeito. E o que a gente percebe é o contrário, né? A falta de estacionamento ali, estacionamentos privados, e uma tendência de desestimular veículos na região central da cidade, né? Por que isso? Porque a região central, antes da pandemia, e agora está até voltando um pouco, em horários de pico, a gente percebia um grande fluxo de veículos. Então, a gente via que o trânsito realmente parava, né? Parava mesmo. Uma vez eu fui para a faculdade assistir uma aula, o trânsito parou a poder desligar o carro e ficar 20 minutos parado. E o que eu acho? Eu acho que isso é muito triste. Por quê? Porque isso é uma falta de planejamento completa, né? E acho, aí entrando um pouco para essa situação de mobilidade, acho que falta um pouco de investimentos em termos de transporte público satisfatório. São Paulo já possui metrôs, né? Os metrôs, eles atendem parte da população. Belo Horizonte, o metrô aqui é horroroso, pelo menos a minha opinião, não sei a sua aí. Bom, Rodrigo, então vamos lá, algumas coisas faladas aí. Primeiro, de forma geral, na maioria dos grandes centros urbanos, a região central da cidade é a região de maior demanda de deslocamentos, de viagens, né, de serviços. Ainda bem que, com o passar dos anos, a gente teve uma descentralização parcial de Belo Horizonte. Ou seja, hoje nós temos grandes centros fora da região central de Belo Horizonte. Eu posso citar Venda Nova é um grande centro, Barreiro é outro grande centro. E assim a gente vai tendo isso. Então, isso colabora para reduzir um pouco a pressão de demanda de deslocamentos na região central. Mas ainda assim, inegavelmente, dentro da Avenida do Contorno é o nosso maior atrator de veículos na parte da manhã e o nosso maior produtor de veículos na parte da tarde. Isso é fato. Ligado a isso aí, a questão de planejamento, nós temos um problema crônico, que é o seguinte: se você verificar, todas as grandes avenidas de Belo Horizonte, elas vão para o centro. Isso faz com que o nosso sistema viário seja chamado de radiocêntrico.
Então pega Cristiano Machado, Antônio Carlos, Pedro II, Via Expressa, Amazonas, Barão, Raja, qualquer uma, todas, elas vão para o centro. E nós temos uma deficiência de avenidas que conectem essas avenidas transversalmente sem passar pelo centro. A gente pode citar algumas poucas. O anel rodoviário é o principal delas, que liga todas as avenidas sem passar pelo centro. Temos ali uma Américo Vespúcio, temos ali uma Bernardo Vasconcelos. A Via 710 agora ela tem esse objetivo e está ligando até José Cândido Silveira. Mas nós temos esse problema de conectar transversalmente as vias. E isso gera uma pressão muito grande na região central. Por isso que esses problemas acontecem tanto na região central. O Complexo Lagoinha ele não suporta a demanda de tráfego que ele tem. E 50% do tráfego que passa no Complexo Lagoinha, de forma geral, é um tráfego de passagem. Ele não está indo para o centro. Ele está passando ali porque não existe outro local. Outra questão importante que você falou é transporte coletivo. Sim, qualquer premissa de planejamento mundial, de planejamento de transporte urbano, passa pelo incentivo aos modos não motorizados, né, ao transporte ativo, que é a nomenclatura mais correta hoje, e aos modos coletivos. Porque, gente, em resumo, não tem espaço para todo mundo ir trabalhar de manhã no seu carro, sozinho, ar-condicionado ligado, escutando música. Carro para 5 pessoas. O carro para 5 pessoas, com ocupação média em Belo Horizonte de 1,3. Não tem possibilidade disso. Em resumo, é física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, no mesmo intervalo de tempo. Nós precisamos transportar mais pessoas nas cidades, ocupando menos espaço. Como é que a gente faz isso? Através do transporte coletivo. E aí, se você vê, de forma geral, Belo Horizonte tem andado nessa linha. Não vou falar assim, estamos prontos? Não estamos prontos. Temos um mundo aí pela frente. Mas tem sido implantados móveis, né? Está nesse momento acontecendo um projeto de faixa exclusiva em Belo Horizonte para grande maioria das avenidas de Belo Horizonte, ou seja, nós estamos tentando dar uma celeridade para o transporte coletivo. E aí você tocou numa pauta que é assim, né, é o sonho de consumo do mineiro, né, é o metrô. Né? Primeiro que, igual você falou aí, nós não temos metrô, nós temos trem metropolitano, que é bem diferente da infraestrutura. Ele é uma coisa mais de longa distância, as estações não podem ser tão próximas, porque a frenagem dele não é tão ágil, a aceleração dele não é tão ágil. E o seguinte, ele não foi um metrô planejado. Ele foi um metrô seguinte, ó, nós temos uma linha de trem aqui. Ah, vamos construir do lado uma linha de trem metropolitano e vamos ver o que foi, foi. Ou seja, em planejamento de transporte, a gente consegue identificar onde estão os centros de demanda. Isso não foi feito. Aproveitou-se um caminho e colocou-se lá a linha de trem. Tanto que hoje, o nosso pseudo-metrô, ele na participação da divisão modal de transporte da capital, ele é da ordem de 2%, se chegar a isso. É um valor muito ínfimo. Né? Então, quando a gente fala assim, nós gostaríamos de ter metrô? Gostaríamos. Mas aí a gente vai esbarrar em algumas questões. Primeiro que a topografia de Belo Horizonte é absurdamente acidentada. Isso atrapalha muito, porque você pode ter estações muito profundas, o que encarece mais ainda. Mas temos aí as linhas 2 e 3 planejadas que sim contribuiriam para melhorar a mobilidade de Belo Horizonte. Aí você me pergunta, resolveria? Eu vou te falar, de jeito nenhum. Por quê? Porque nós teríamos uma oferta de transporte coletivo de alta capacidade apenas nos eixos. No eixo da linha 1, no eixo da linha 2, no eixo da linha 3. A gente nunca vai conseguir ter uma malha igual temos em Paris, como temos em Nova York, que é uma malha capilar. Ou seja, você não anda 300 metros sem ter uma linha de metrô. Não, isso a gente não precisa esperar aqui em Belo Horizonte. Então, mesmo que a gente faça... Portugal também. Várias cidades desenvolvidas têm isso. Você vê a malha de metrô, ela é capilar, ela vai em todo lugar. Isso a gente pode esquecer. A gente não tem recurso. Isso foi construído na época que a mão de obra era totalmente diferente. Era um outro universo 100 anos atrás, quando essas cidades construíram a sua rede de metrô, que é uma rede de metrô. Aqui nós vamos ter uma linha ou outra de metrô. Vamos supor que a gente tivesse as nossas 3 linhas hoje completas. Linha 1, linha 2, linha 3. Aí você me pergunta, o que seria do trânsito? Nós precisaríamos do mesmo jeito das faixas exclusivas de ônibus, nós precisaríamos de integração do sistema de transporte coletivo municipal com o metropolitano, a gente precisaria de linhas suplementares. Ou seja, para resumir, para a gente ter um sistema de transporte eficiente em Belo Horizonte, nós teríamos que ter um sistema integrado multimodal, com as linhas de metrô, com as faixas exclusivas de ônibus, com o modo ativo sendo incentivado, que está acontecendo. Me pergunte depois, deixa essa pergunta aí sobre o modo ativo para a gente falar a respeito dele. Então, acho que assim, né, nesse desafio que você vai enfrentar aí, eu te sugiro isso. Sim, foquemos no metrô, mas tenhamos a consciência que mesmo se eles vierem completo,
não é suficiente. Nós precisamos de pensar uma rede capilar. E aí, inevitavelmente, nós temos que melhorar a qualidade do transporte coletivo dos nossos ônibus, que eles é que conseguem dar mais capilaridade na nossa rede. Tá. Ônibus, eu quero entrar em ônibus daqui a pouquinho. Tá bom? Deixa eu só te fazer uma pergunta. O que eu percebo? Todas as vezes que eu falo sobre metrô, todo mundo fala, é muito caro, é muito caro, é muito caro. Eu não conhecia o metrô, eu não sei qual que é o nome dele. Aéreo, se você falar metrô aéreo, eu acho que seria atécnico, né? Porque não existe metrô aéreo, mas é um metrô que ele sobe, o trilho é suspenso. Talvez o nome seria metrô de trilho suspenso, não sei. O que eu imaginei? Eu estive no exterior e este metrô funcionava muito bem. Principalmente no hipercentro, você pega esse metrô e veja que esse metrô era gratuito. E a partir dali, você tinha uma opção, ele fazia um círculo e dali ele saía dos dois lados, sabe? Então, o que eu percebo? Que esse metrô resolvia muito. Então, dependendo dos horários, tinha muita gente ali e entendo que é satisfatório. E mais, gratuito, né? Agora, a pergunta. Esse metrô, não sei o nome, de trilho suspenso, digamos assim, naquela região de hipercentro, que vai desembocar na Nossa Senhora do Carmo e em algumas regiões da floresta e tudo mais, será que não seria interessante ou não seria viável? Bom, vamos lá. Esse metrô que você ficou curioso, ele chama VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Uhum. Ele é um sistema de média capacidade, geralmente considerado complementar, enquanto o metrô é um sistema de alta capacidade, o VLT é de média capacidade. Então, por exemplo, se você chega no aeroporto de Kennedy, em Nova York, você vai de VLT até a estação do metrô, se não me engano, é o A ou o C. E aí você vai pegar o metrô, que é de alta capacidade, para ir para Manhattan, etc. Então, o VLT ele é um sistema complementar. Ele já foi estudado em Belo Horizonte, por exemplo, para ligar a estação Vilarinho até a cidade administrativa. Para trechos assim, ele é muito bom. Aí você pergunta, na região central ele é interessante? Poderia ser interessante, mas a urbanização que nós temos na região central, você avaliar o custo de desapropriação ou, eventualmente, o impacto paisagístico de se implantar ele, talvez gere algumas restrições à sua implantação, né? Ele é, sem dúvida, bem mais barato e, relembrando, ele é de média capacidade, então ele fica entre o ônibus e o metrô. E é muito utilizado em várias situações como essas, né? Em Buenos Aires, você conhece ali, acho que Porto Madeiro, em frente a Porto Madeiro passa um VLT. Então, esse sistema colabora, sim. E aí, voltando à minha fala anterior, Belo Horizonte precisa de todos os modos necessários. A gente tem que integrar os modos. Só tem que haver o estudo de planejamento para ver onde é melhor um tipo, para ver onde é melhor outro tipo. Já foi feito um estudo, por exemplo, na Nossa Senhora do Carmo, que indicou que o transporte ferroviário lá seria uma relação custo-benefício, a médio e longo prazo, mais interessante do que o sistema por ônibus. Então, existe esse estudo que já foi feito. Então, é isso que eu te falo. A integração de modos é que tem que ser abordada, porque a gente precisa de todos, em resumo. Cada lugar vai precisar de uma coisa diferente. Interessante. Você falou para adotar a palavra aqui, a expressão modo ativo. Quer falar um pouquinho? Porque eu estou curiosíssimo, que eu sinceramente quero aprender o que seria esse modo ativo. O transporte ativo, e aí vou aproveitar uma deixa aqui, você que está entrando aí para o meio aí, todo mundo fala errado, tá? Todo mundo fala modais de transporte. Aproveita a chance, não fala modais, são modos de transporte, tá? Você vai ver Deus e o mundo falando modais de transporte, mas são modos de transporte. Bom, o modo ativo, basicamente, já vem de atividade. Então é o quê? É o caminhar, é o a pé, de bicicleta, patinete. Esses são os modos ativos. São modos que, além de colaborar com a mobilidade urbana, ele colabora ainda com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Mas aí você vai me falar o que 80% da população de Belo Horizonte vai falar, mas Belo Horizonte não tem topografia para isso. Não, isso já foi vencido. Se você vê que recentemente as bicicletas elétricas na Europa, nos Estados Unidos, assim, isso está em voga, é muito barato e ainda assim ela é elétrica, mas ela depende do seu esforço. Então, assim, vocês somam esforços, né? Então, isso é algo que deve ser, sim, investido. E se você vê, a pandemia mesmo mostrou isso um pouco para a gente. As pessoas começaram a usar mais o modo ativo, caminhar em vez de ônibus. Eu passei a trabalhar a pé e achei excelente. Tem gente, agora está usando bicicleta, né? E estão sendo feitas as ciclovias temporárias, que torço eu para que sejam definitivas depois, porque nós precisamos incentivar o modo ativo. Ele faz parte do planejamento de transporte urbano mundial e Belo Horizonte não necessariamente deve estar
fora dessas premissas. Nós temos que continuar. E ainda, para finalizar o transporte ativo, está sendo feito nesse momento projeto cicloviário para 24 avenidas de Belo Horizonte. Ou seja, nós estamos dando passos para que isso aconteça, né? E temos que continuar nessa linha, ampliando cada vez mais. E as patinetes elétricas? Muito se falou sobre elas aí, acho que ano passado, retrasado, um pouco antes das bicicletas, né? Uhum. E aí começou uma série de acidentes. Isso. O pessoal deixando em todo lugar, aquela confusão, gente reservando e o Isso. pessoal brigando. E depois começaram corridas de patinete elétrica, né? Será que é nessa mentalidade do Belo Horizonte que tem que mudar um pouco, não? Gente, aí eu vou dizer o seguinte, não é a mentalidade do Belo Horizontino, é o jeitinho brasileiro, né? De não Ali ser, né? Oi? O jeito brasileiro de não ser, né? Exatamente, o jeito brasileiro de não ser, aprenda como não ser, a gente pode dar aula disso, né? Aliado também com uma coisa que a gente acha chato, mas que é função do poder público, que é regulamentar as coisas, né? Então, assim, beleza, eu vou botar uma lojinha aqui agora de skate, alugar skate aqui na porta de casa. Não, a coisa quando toma sai da proporção privada para a proporção pública, tem que ser regulamentado. E a questão da segurança foi uma coisa, de repente estava locado, mas, poxa, a gente da área de trânsito, poxa, a gente nunca pensou como é que é, e, gente, o capacete que é obrigatório para moto não vai ser obrigatório aqui. Então, não deu tempo, ou seja, digamos, a iniciativa privada foi mais rápido do que o processo de regulamentação. Então, eu não sou contra, mas eu acho que tem que ter um processo de regulamentação que verifique, inclusive, é no passeio, é na rua que anda, vai ter uma via específica, pode andar em ciclovia, não pode, né? Então, assim, não deve ser descartado, mas deve ser melhor planejado. Perfeito. Agora, eu vou falar sobre uma situação que a gente percebeu da pandemia. Percepção minha, acho que de algumas pessoas, ela queria saber se é a sua também. O que a gente percebia? Que a qualidade de vida estava relacionada à sua proximidade com o trabalho. Então, assim, as pessoas procuravam morar próximas ao local de trabalho, exatamente, o local do trabalho, exatamente por quê? Porque possui essa facilidade de ficar menos tempo no trânsito. Claro, né, natural, todo mundo pensa assim, né? Quanto menos tempo no trânsito, mais tempo com a família, menos estresse, tudo mais. Então, muito se procurou morar perto do local de trabalho. E qual foi a consequência disso? Né? Se estimulou muito o quê? A compra de apartamentos, a construção de prédios, tudo mais, a verticalização de vários bairros, tudo mais. Ok. O que eu percebi com a pandemia, e acho que várias pessoas perceberam isso também, que houve uma busca generalizada por locais próximos à região metropolitana de Belo Horizonte. Por quê? Por causa do home office, né? Várias atividades se tornaram compatíveis, eram compatíveis, mas nunca tinha se percebido, nunca se teve este olhar. E perceberam que a compatibilidade era bem mais fácil do que se percebia. E outra coisa, a gente não teve tempo para nos programar. A pandemia veio e a gente teve que se adequar, né? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo na minha rotina, no meu dia a dia. Eu sou advogado e existem processos físicos, aqueles livros, eu li aquela quantidade de processos, ok. Mas desde 2015, desde 2016, os processos já começaram a digitalizar, ou seja, a gente consegue, em qualquer lugar, acessar o processo. Os processos novos, ações distribuídas a partir de 2016, se eu não estiver enganado, tá? E aí a gente percebeu que, com a pandemia, o que a gente fez? Todo mundo foi trabalhar em casa. E o PJE, que é o processo judicial eletrônico, a gente consegue em qualquer lugar que você está qualquer lugar você acessa ele. Então, a gente conseguiu se adequar a esta realidade trabalhando em casa. Por quê? Porque os processos já possuem essa plataforma digital. Além disso, as audiências são virtuais, sustentações orais são virtuais, então a gente faz sustentação oral em Sergipe, em qualquer lugar, São Paulo, qualquer lugar, via computador. Isso é ótimo. E o que a gente percebeu também? Que uma vez que a gente consegue fazer isso tudo em home office, a gente precisa de quê? De uma casa melhor, né? Uma casa com espaço. Eu não sei a sua situação, tá, Frederico? Eu tenho 2 filhos. E eu tenho um filho de 2 anos e meio e uma filha de 6 anos, que é mais bravo que a minha esposa aqui. Manda na casa inteira a baixinha. Então, assim, o que eu percebo é que eles não conseguem ficar dentro do apartamento, né? Então, assim, eles precisam de um espaço, precisam de um quintal. E eu acho que a grande maioria das crianças precisam.
Então, por exemplo, eu tive uma família esse final de semana e percebi o tanto que ele está crescendo e o tanto que está desenvolvendo. Naqueles condomínios próximos ali, naquela região de Nova Lima, Lagoa Santa, também estão desenvolvendo. Por quê? Porque as pessoas começaram a mudar o paradigma deles. Qual o paradigma? De morar perto do trabalho. Hoje, as pessoas já estão se preocupando mais em ficar tão próximo ao trabalho, mesmo porque a gente não sabe como é que vai ser esse pós-pandemia, né? Até a expressão novo normal, toda hora a gente escuta esse novo normal. Como é que vai ser o novo normal, né? Será que vai ter um novo normal? Será que vai ter uma doença? Eu espero que volte, né? Mas volte de uma maneira que a vida nossa seja mais prática. Então, só concluindo, percebo que houve uma quebra de paradigma. Qual? Morar perto do trabalho. Por quê? Por causa do home office. Aí a pergunta para você, Frederico. Essa situação impactou na mobilidade urbana, claro, né? Transporte, impactou em tudo. O que você vê? Qual que é a sua situação sobre esse novo normal e sobre esse labor e home office e essa busca por essa descentralização aí, das pessoas? Bom, primeiro, assim, é interessante falar que a gente viveu uma situação inimaginável para a nossa geração, para a geração anterior, né? A última similar foi a gripe espanhola, né? 100 anos atrás. E como é que algo invisível consegue mudar a humanidade por completo? Se você pegar a história do urbanismo, primeiro, a gente queria morar longe do trabalho. Por quê? Porque o trabalho era insalubre. Era indústrias, era fumaça, né? Depois, ainda teve uma parte do urbanismo que quis segregar. Você mora aqui, compra aqui, trabalha aqui, se hospeda aqui, que é um exemplo, por exemplo, de Brasília. Setor comercial, setor empresarial, setor hospitalar. E depois, novamente, o urbanismo foi evoluindo e chegou à conclusão seguinte: não, as pessoas precisam se resolver de forma próxima. Ela não precisa se deslocar muito longe para fazer suas coisas. Então, a pessoa tem que morar num bairro residencial, mas que tem que ter ali o seu comércio. E, de preferência, se ela morar perto do seu trabalho, melhor ainda. Então, o que você estava citando aí era um processo de evolução da urbanização, que é morar próximo ao trabalho. Todo mundo, as diretrizes de planejamento urbano sempre é morar próximo ao trabalho. Planeje a cidade de forma que você more perto do trabalho. Porque aí você reduz a chance de usar o veículo, você reduz o comprimento de deslocamentos. Aí é o seguinte, nós já tínhamos tecnologia suficiente para isso, mas existia um receio mútuo e também até um pouco de vergonha. Já pensou você, advogado, ano passado, convidado para uma audiência? Não, eu vou fazer via celular. Eu só olhar para você, você não quer trabalhar? O que é isso? Como assim? Agora não, agora você falar que você vai fazer uma videoconferência por Zoom, por Teams, por Meets, é a coisa mais normal do mundo e a gente participa muito mais de reunião do que participava antes. Eu sou um caso claro disso. Muitas vezes é só a minha equipe da empresa, mas agora eu estou aqui, estou online, estou com um tempinho, me dá o link aí que eu já entro na reunião. Então, isso sim está gerando agora esse processo de descentralização. Nós estamos vivendo uma situação única. Quero eu ler os livros de história daqui uns 20, 30 anos, porque a gente realmente está mudando a cara da cidade, da urbanização, sim, por causa da questão agora da gente utilizar os meios de tecnologia para poder trabalhar de forma eficiente sem estar presencialmente. Vou dar um exemplo muito caseiro. A nossa empresa. A gente decidiu, nós nunca mais vamos voltar a ser 100% presencial. Nós vamos ser home office parcial. Então, alguns dias na semana a equipe X tem que ir na empresa, outros dias a equipe Y e o resto trabalha em casa. Está dando certo, está resolvendo, as pessoas estão com mais qualidade de vida. Atrasos reduziu absurdamente, a gente não tem mais estresse com atraso, né? Porque o trânsito estava ruim, o transporte... Atraso para reunião, que era uma coisa muito comum. Agora ninguém atrasa mais para reunião. Quando você entra no link, está todo mundo esperando. Em 2 minutos as pessoas estão esperando. Então, essa mudança, sim, vai gerar um efeito benéfico para a mobilidade. A gente fez uma pesquisa, inclusive, que a gente mandou para 15 estados e pegou alguns países ainda, que mostram a possibilidade de redução de até 20% do tráfego nas cidades em função dos efeitos do home office. Interessantíssimo. Eu também acho. O que eu percebo é que, eu não sei qual é a sua impressão, eu percebo que na advocacia as coisas, muitos escritórios vão continuar essa descentralização. A não ser, eu acho que talvez 1 ou 2 vezes na semana, presencialmente no escritório, é mais do que suficiente. Você vai, já faz as coisas, já resolve o que tiver que resolver ali. Dali em diante, o quê? Reuniões via internet. Te falo mais, quando eu marcava uma reunião de manhã e outra à tarde, acabou meu dia.
Acabou. Acabou. Então, e uma de mais 2 da tarde, então era um dia de terror e com dor de enxaqueca no final do dia, né? Sim. Então, assim, agora as coisas ficaram bem mais fáceis com essa reunião virtual, realmente, né? Tá muito mais simples e a gente consegue otimizar o nosso tempo. É até bom, né? A gente já está tão sem tempo, então isso aí fez com que a gente realmente repensasse essa Sim. situação, né? E, volto a dizer, a pandemia é péssima, né? Mas a gente está tentando o quê? A gente está tentando ter um olhar sobre as coisas, sobre os reflexos positivos dela, né? Sim, Apesar sim. de todo o problema aí, toda a catástrofe gerada em torno dela. Ok. Sobre os ônibus. Agora, uma crítica aqui. O que eu percebi é que a prefeitura tentou reduzir o fluxo de ônibus exatamente para tentar segurar as pessoas em casa, né? Tentar assim, estimular as pessoas a ficarem em casa, reduzir a frota de ônibus, falar, não, vocês vão trabalhar em jornada de feriado, jornada de final de semana, jornada reduzida. Ok. Minha opinião, deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Por quê? Porque os ônibus estavam lotados, né? As pessoas tinham que se deslocar. As pessoas não estavam ali porque queriam, né? Porque tinham realmente a necessidade. E quando se dispunham a fazer, a se deslocar, tinham de enfrentar ônibus o quê? Abarrotados. As pessoas ficavam em pé. Então, essa situação, eu entendo que foi muito pior do que a inversa, que deveria, minha opinião, o que deveria ter ocorrido? Ter dobrado a frota de ônibus, exatamente para que os ônibus circulem de maneira o quê? Com bem menos gente, né? Bem mais livres e desimpedidos, exatamente para reduzir o impacto, né? Tentar minorar os impactos da pandemia. E a pergunta, o que fazer então quanto ao transporte público? Será que a ideia seria aumentar a frota de ônibus, seria estimular essa mobilidade individual, carros menores? Qual que é a sua visão assim, a curto prazo? Virar para você e perguntar, Frederico, o que fazer agora? Para agora? Eu sei que para a médio e longo prazo precisa de estudo, ok. Mas se te perguntasse assim, supetão, o que fazer para amanhã? Qual que é a sua resposta? Faixa exclusiva. Para quê? Transportes coletivos. Sim. Bom, aí tem duas perguntas. Depois eu vou comentar o problema da superlotação na pandemia, que é uma pauta à parte. E a outra questão, o que fazer para melhorar o transporte coletivo? Veja, a gente também tem a falsa impressão que transporte coletivo de qualidade é transporte coletivo confortável, onde você vai sentado, ar-condicionado, lendo o seu jornal, como se estivesse no seu carro. Esquece, isso é utopia, isso não existe. Quando a gente fala que o sistema de transporte metrô de Paris e de Nova York são os mais eficientes do mundo, onde eu já morei, eu ia em pé todo dia para o meu trabalho. A diferença é, eu ficava 13 minutos dentro do metrô. Eu não fico 2 horas dentro do ônibus, igual a pessoa que sai lá da Estação Diamante, vai vir aqui para o centro, fica. O que é, então, sinônimo de transporte coletivo de qualidade? É transporte rápido. Transporte coletivo de qualidade é um transporte rápido. Esquece isso de todo mundo sentado, isso aí é utopia. Não é aqui, não é na China, não é em Paris, não é lugar nenhum. E, geralmente, quem viaja para fora, às vezes viaja como turista, raramente ele anda no sistema de transporte coletivo na hora de pico. O cara de pico está dormindo, tranquilo, quando é mais tarde, está de férias. Mas o metrô, eu morava em Nova York, de 6h30 da manhã a 8h30 da manhã é o caos. É o caos, ele é transbordando de gente. Então, o que a gente tem que mirar? Você perguntou assim, em curto prazo, faixa exclusiva para ônibus, porque a gente consegue melhorar significativamente a qualidade da velocidade do transporte coletivo e ele passa a ser, em termos de velocidade, não em termos de conforto, comparável e atrativo em relação ao automóvel. Então, você vê assim, antes, vindo da Pampulha para o centro de ônibus, o ônibus vinha no condicionamento junto com o carro conseguia sair da sua rota, pegava a rota alternativa, e aí o ônibus não, ficava preso no condicionamento. Agora não, ele tem as vias exclusivas na Antônio Carlos, isso ajuda demais a velocidade. Então nós temos que mudar o paradigma. Transporte coletivo eficiente é primordialmente transporte coletivo rápido. Óbvio que eu não estou falando, né? O ônibus tem que ter o mínimo de segurança, tem que estar limpo, tem que estar organizado, tem que estar seguro. Óbvio, isso é básico, isso não está nem em discussão. Mas o que a gente tem que mirar é um transporte rápido. Isso é o principal. Falando sobre a outra pauta, tem uma questão que a gente às vezes não para pensar, mas tem uma frasinha que é muito boa. Não existe almoço grátis.
Essa frase é clássica. Para a gente colocar, o empresário de transporte coletivo, ele é um empresário, exclusivamente empresário. Então, ele vive de lucro e o lucro dele é por usuário pagante. Tá? A partir do momento que caiu a demanda dele, por teoria, ele deveria baixar seus custos, porque ele está com demanda menor. Mas o que foi pedido para ele foi o contrário. Bom, mas e aí? O contrato fala alguma coisa do tipo assim, ó, caso aconteça um evento centenário, onde o mundo todo se mude, você... Não existia essa cláusula. Então ficou assim, tentando daqui e dali, mas assim, juridicamente era complexo. Tanto que saiu há pouco tempo, deve ter umas 2 semanas, uma notícia que aí foi federal, uma ajuda ao sistema de transportes municipais por causa desse problema. Sim. Aí você vai falar assim, mas isso é um problema, a questão de ser só empresário que está operando o sistema de transporte. Sim, aí a gente entra em outro aspecto, que é o seguinte, o sistema, ele está da melhor forma possível? Ou seja, não deveria haver um subsídio para o transporte coletivo? Hoje, 100% da passagem é paga pelo usuário. Se a gente mudar isso e conseguir subsidiar a passagem, aí ela pode ser barateada, porque hoje ela é cara, mas o que é o preço dela? É o custo total do sistema dividido pelo número de usuário pagante, incluindo a lucratividade do empresário que precisa ter sua lucratividade. Como é que a gente barateia? Como é que a gente mudaria esse sistema? Se houvesse subsídio ao transporte coletivo. Nós precisamos ter subsídio para o transporte coletivo. Aí a gente vai mudar um pouco essa situação e eventos como esse vão ser melhor geridos. Entendido. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, vamos falar um pouquinho sobre o anel rodoviário. A gente sabe que o objetivo do anel é atravessar a cidade sem passar pelo centro, né? Seria desafogar a região, né? Ele liga para, se eu não estiver enganado, ele dá acesso a 3 BRs, né? A 040, a 262 e, se eu não estiver enganado, a 381, se eu não estiver enganado. E me parece que na região, no início desse ano, entre março e abril, tiveram quase 400 acidentes na região. Para ser mais preciso aqui, ó, 391 acidentes entre março e abril no anel rodoviário. E o tráfego diário aqui, ó, 160 mil veículos, tráfego diário, ou seja, por dia passam ali 160 veículos. 160 mil veículos. Né? Então, assim, contam 40 bairros e tem aproximadamente 27 quilômetros. E o anel rodoviário é o seguinte, quando a minha esposa sempre passa por lá, então ela sempre me dá notícia. Quando tem acidente, é o caos. Né? Parou o anel. Tem acidente, o anel parou. Então, tem que buscar o quê? Uma via alternativa para tentar fugir do anel, e buscar Amazonas, né, via expressa, alguma outra estação. E me parece que já tiveram alguns projetos de lei para melhorar o quê? Iluminação, tráfego, tapa-buraco, enfim. Não resolveu. O anel continua do mesmo jeito, né? Com muitos acidentes e tudo mais, bate o recorde em acidentes. Talvez uma solução fosse desafogar o anel através do rodoanel, fazer aí deixar o anel para o trânsito, muito mais transporte de passageiros, deixar o transporte de cargas para o rodoanel ou alguma situação similar. Qual que é a sua solução? Eu sei que é difícil, tá? Mas assim, por onde começa a mudança, digamos assim, em relação ao anel? O que fazer com ele? Bom, anel rodoviário. Uma pauta também muito interessante, já fiz um bocado de estudos, depois até me lembro, eu posso te mandar por e-mail aí uma série de estudos e propostas que nós temos para resolver o problema do anel em curto prazo, longo prazo. Mas a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você falou, né, igual eu te falei assim, uma ligação transversal importante de Belo Horizonte é o anel rodoviário, mas ele cumpre essa função, mas não necessariamente ele foi projetado para isso. Ele foi projetado numa época que ele era para ser um contorno de Belo Horizonte, ligando rodovias, sem você adentrar a área urbana. Então ele foi uma via projetada para ser uma via rural. E de repente a cidade cresce e engole o anel. Então se você conversar com o pessoal de jurisdição federal, peraí, na verdade errado está a cidade que não tem suas vias de ligação transversal e o pessoal migra todo para a nossa via aqui de conexão rural que passa dentro da cidade, nós fomos engolidos por ela. Então, existe esse conflito de identidade. Quem nasceu primeiro. Mas aí, esquecendo essa filosofia mais macro, é óbvio que hoje
O anel rodoviário ele tem uma parcela de tráfego urbano muito significativo, ou seja, ele não é mais só uma ligação entre quem vem de São Paulo e está indo para Valadares, que passa aqui, por exemplo. Não, quem mora no Buritis e está indo para o Califórnia, passa pelo anel. Então nós temos um conflito de tráfego. Primeira coisa, tráfego urbano com tráfego rodoviário. Isso é o primeiro ponto. Quando a gente fala em Rodoanel, também é uma obra muito importante, mas nós temos que, entre aspas, baixar um pouco nossas expectativas, especialmente em curto prazo. Porque nós vamos fazer a nossa via de conexão, um anel externo, mas quem vai ser atraído para lá? Basicamente, o tráfego vai estar atravessando Belo Horizonte sem ter Belo Horizonte como início ou fim da viagem. E isso não necessariamente é a maioria. A grande maioria, Belo Horizonte é uma cidade muito importante, é um polo regional muito importante. Então, grande parte das cidades, das viagens, ou começam ou terminam em Belo Horizonte. Então, numa estimativa geral, assim, que foi feita, a ordem de grandeza é que o Rodoanel, hoje, de imediato, conseguiria tirar somente 15% do tráfego do anel rodoviário. Isso de imediato. Mas, ao passar dos tempos, quer dizer, a médio prazo, o que aconteceria? Haveria uma migração de processos logísticos para o entorno desse novo anel. E aí a gente conseguiria reduzir mais veículos de carga, a gente conseguiria reduzir, eventualmente, demandas que teriam aqui em torno do anel passariam para o Rodoanel, mas de imediato não é uma redução significativa. Tá? Mas, se você me perguntar, deveria ser feito? Deveria ser feito. Deveria ser feito. Mas ainda assim nós continuaríamos com nossos 85% de problema aqui. E aí, o que tem que ser feito? Veja, uma coisa que a gente tem que botar na cabeça também. Segurança viária é diferente de conforto. Igual eu te falei que transporte coletivo bom é rápido, não é necessariamente conforto, segurança viária é diferente de conforto. O pessoal fala, porque tem que ampliar o anel todo, tem que ampliar todas as pontes, tem que criar todas as marginais. Isso vai resolver em parte a segurança viária? Vai. Mas eu te garanto que é possível melhorar absurdamente a segurança viária do anel com uma série de ações de engenharia de baixo custo. Várias e várias. Por exemplo, vou te dar um exemplo bobo e fácil. Nós temos várias passarelas no anel que tem gradil embaixo e temos várias passarelas no anel que não tem gradil embaixo. Eu sei o índice de atropelamento de todos os quilômetros que tem passarela com gradil e passarela sem gradil. Nos trechos que não tem gradil, o número de atropelamento é 4 vezes maior do que no trecho aonde tem gradil. Então, por exemplo, vamos colocar gradil debaixo de toda a passarela. Você não tem problema de desapropriação, você só vai ter que ter manutenção, porque às vezes as pessoas, infelizmente, vandalizam. Mas é uma ação simples, de baixo custo. Outra coisa, aí já entra em política, mas grande parte dos acidentados, mortos e feridos do anel são motociclistas. Já pensou em, por exemplo, permitir motociclistas somente nas marginais, não permitir na via principal? É outra ação de baixíssimo custo. Então, assim, com mais tempo a gente pode conversar depois, existe muita coisa que pode ser feita no anel sem gastar muito. Eu tive na FedSenc e lá eu fiquei sabendo de um dado interessante. Não sei se foi, não lembro se foi o Medrado ou o Gladstone que falou esse dado. Que ali é o seguinte, porque todo mundo fala, mais um acidente de carreta no anel. Me parece que a alíquota de acidente com carreta no anel é de 15% só. Quem impera em termos de acidente, né, são atropelamentos. Então, assim, atropelamentos em primeiro lugar ali no anel. Segundo local, quem que vem em segundo lugar em termos de acidentes com morte, com acidentes, motos. Terceiro lugar, veículos. E quarto e último lugar são as carretas, né? Ou seja, eu pelo menos tinha uma visão distorcida. Eu não sabia que tinha tanto atropelamento e tanto acidente com motos no anel. É claro que é presumível, né? Mas a gente só vê notícias de carretas e carretas e carretas no anel. Então, assim, me parece, pela informação que eu tive, que esse índice é o menor de todos, envolvendo caminhões, né, carretas no anel. Então, quem realmente impera são o quê? São atropelamentos e depois acidentes com motos. Eu vou tentar mostrar rapidinho a tela do meu computador. Bom, acreditem, esses dados que vocês estão falando, eu tenho todos eles aqui, e na verdade é até um pouco menor. Caminhões, em relação de veículos e feridos envolvidos, representam apenas 9% dos acidentes. 9%, aí, ó, tá vendo? Menos ainda.
Exatamente. Agora a questão é o seguinte, quando eles se envolvem, são acidentes apocalípticos, Sim. né? Que aí dá, Esbarre, né? né, dá aquele bafafá todo. Mas se eu perguntar assim, se você perguntar para Belo Horizontinos, onde é que é o ponto mais perigoso do anel? Todo mundo vai falar o seguinte, Pontilhão do Betânia. Errou de longe. Sabe onde acontece mais acidente no anel rodoviário inteiro? Ah. Viaduto São Francisco, quilômetro 467. E por quê? Porque ali tem Para muitas tudo que, pessoas. tudo que você pensar de errado, ali tem. Nós não temos as faixas de aceleração e desaceleração que a gente deveria ter. A nossa passarela não tem gradil. Tem a passarela provisória. A gente tem ocupação lateral. Não tem atendimento NBR 15486. Em suma, a gente ficaria aqui horas falando só disso daí. Mas, em resumo, deixo a mensagem de que é o seguinte, muito pode ser feito a baixo custo no anel, enquanto o nosso rodoanel não sai e mesmo depois que ele sair. Frederico, eu sabia que a nossa live ia ser boa, só não sabia que ia passar tão rápido tempo assim como eu imaginava. Já faltam apenas aí 5 minutos para finalizar a nossa live, finalizar a nossa 1 hora aí de bate-papo. Então eu queria que você fizesse, que você concluísse para eu fazer o fechamento final aí da nossa live. Tá bom. Bom, Rodrigo, então assim, te desejo sorte aí nessa empreitada que você está se aventurando. E te falo o seguinte, existe muito que pode ser feito por Belo Horizonte, algumas questões com obras caras, algumas com obras baratas, igual alguns exemplos que eu te dei, né? E o foco é melhorar a velocidade do transporte coletivo, melhorar a qualidade do transporte ativo, né? E tentar conciliar isso com o avanço dos aplicativos que, por mais que seja benéfico para a população, eles, em termos de congestionamento, eles pioram os índices de congestionamento. Porque as pessoas estão deixando o transporte coletivo para ir para os aplicativos. Então, nós temos que viabilizar uma forma de baratear o transporte coletivo. Então, eu resumiria isso aí de sugestões para você trabalhar nesse desafio que você está se propondo aí nos próximos anos. Maravilha. Interessantíssimo. Eu acho também, sinceramente, Belo Horizonte, assim como São Paulo, eles falam que é o Vale do Silício, né? Em termos de desenvolvimento de startups e empresas, principalmente envolvidas na tecnologia. Acho que é um campo que realmente deve ser explorado. Eu não canso de falar, por incrível que pareça, por cômico que se pareça esses números, 10% das empresas fecham no primeiro ano, 50% das empresas fecham em 5 anos e depois de 10 anos, 90% das empresas fecham. Ou seja, apenas 10% das empresas sobrevivem à primeira década de constituição da empresa. Então, assim, acredito que esse dado ele deve esse dado, acredito, não, tenho certeza que esse dado é alarmante e as empresas elas devem ser sim estimuladas, elas devem ser fomentadas porque elas geram um arrefecimento da economia e consequentemente de todas as pessoas que estão envolvidas. Então, assim, as startups são interessantíssimas, eu acho que aplicativos devem ser realmente estimulados. Belo Horizonte não tem litoral, não tem mar, né? Não tem como explorar nada que envolva a entrada de produtos estrangeiros, tudo, mas o Belo Horizontino é muito criativo. Então, isso tem que ser muito estimulado e, principalmente, as novas ideias, aplicativos, startups, enfim, acredito que esse é o futuro e isso, sim, deve ser muito estimulado. Então, Frederico, infelizmente, já deu o sinal aqui que tem que encerrar a live. Eu queria te agradecer imensamente por essa hora que a gente conversou. Eu aprendi muito. Parabéns pela sua exposição. Eu achei as suas ideias muito claras. E se Deus quiser, no futuro, aí, vamos voltar a conversar. Parabéns, muito obrigado. E conte comigo sempre aí o que precisar. Tá? A gente conversa mais para frente. E um grande abraço. Certo, eu agradeço, obrigado, um abraço a todos aí. Algumas pessoas comentaram que a gente não conseguiu nem comentar as ponderações das pessoas, a gente leu, mas realmente foi muito rápido, o assunto é muito interessante, a gente não conseguiu, mas foi muito bom a participação das pessoas também que nos assistiu. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado, um abraço.